A equação da reta que passa por dois pontos. 1. Dados os pontos A de coordenadas x igual a 12, y igual a 1, e o ponto B de coordenadas x igual a 5, y igual a 3. Escrever a equação da reta que passa por eles, representar o gráfico dessa equação e determinar as interseções com os eixos OX e OY. 1.1. Solução usando razão e proporção. Representamos esses pontos em um plano cartesiano e traçamos a reta AB. Introduzimos os pontos genéricos P, coordenadas x, y, o ponto P' de coordenadas x e o y igual a 1, ponto B' de coordenadas x igual a 5, y igual a 1. Veja, imagem abaixo. Então aqui está o plano cartesiano, eixo OX, eixo OY, ponto A de coordenadas x igual a 2, y igual a 1, ponto B de coordenadas x igual a 5 e o y igual a 3. Aqui está o ponto genérico P de coordenadas x, y. Esse ponto pertence à reta AB, ok? Aqui está o ponto P' de coordenadas x e y igual a 1. Aqui o ponto B' de coordenadas x igual a 5, y igual a 1, ok? Então os pontos A, P' e B estão alinhados, né? São colineares, ok? Eles pertencem a essa reta aqui, ó, que é a reta y igual a 1, ok? Muito bem. Os triângulos retângulos AB' e APP' são semelhantes. Portanto, as razões entre seus lados correspondentes são proporcionais. Lados correspondentes são lados que estão opostos a ângulos de medidas iguais. Então aqui no triângulo AB', triângulo retângulo, esse lado B', que é o cateto menor do triângulo AB', está oposto ao ângulo de medida A aqui, vamos chamar de ângulo A. No triângulo APP', o cateto P' também está oposto ao ângulo de medida A. Esse ângulo é o mesmo, comum para os dois, né? Muito bem. E aqui, esse ângulo em B tem a mesma medida do ângulo em P. Isso, como já sabemos, pelo teorema de Tales, né? Que aqui nós temos uma reta x igual a 5, né? E aqui uma reta x igual a um valor qualquer, x aí, né? Muito bem, essas retas são paralelas. Então, retas paralelas cortadas por uma transversais determinam pares de ângulos congruentes. Isso aqui é um deles, né? Esse ângulo é congruente a esse ângulo aqui. Portanto, o cateto é B'A, ok? E o cateto P'A também formam uma razão, né? E essas razões são iguais, portanto, nós temos uma proporção. Aqui está escrito a proporção. B' está para P', assim como B'A está para P'A. Substituindo pelas respectivas medidas desse lado, temos, então aqui, como tirar as medidas, né? B', como vimos aqui, é uma reta paralela ao eixo OY. Então você vai tirar aqui y de B menos y de B', perfeito? Então aqui 3 menos 1, tá? Está para P'. Aqui o y é genérico e o y aqui vale 1, então vai ficar y menos 1, está escrito aí embaixo, perfeito? Agora aqui nos catetos maiores, o cateto B'A, você vai fazer x de B' menos o x de A, então é 5 menos 2, está para cateto P'A, aqui o x é genérico,
né? E o x aqui é 2, então vai ficar x menos 2, que está escrito aqui, perfeito? Fazendo aí as subtrações, vai ficar 2 está para y menos 1, assim como 3 está para x menos 2. Aplicando a propriedade fundamental das proporções na igualdade, aqui na última igualdade acima, né? Vem, propriedade fundamental, como sabemos, é produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então fica 3 vezes y menos 1 igual a 2 vezes x menos 2. Perfeito? Agora nós vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação às somas e diferenças também, né? Então 3 vezes y, 3y, 3 vezes menos 1, menos 3. Está aqui no primeiro membro. No segundo membro, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2 é menos 4. Está aqui no segundo membro. Perfeito? Muito bem, então, aqui eu repeti a equação e agora eu vou escrever as variáveis, né, os termos com variáveis todos do lado de um desses membros. A princípio, a gente pode colocar no segundo, depois vai para o primeiro, tanto faz. Então aqui, o que vamos fazer aqui? Eu tenho aqui 3y menos 3, aqui 2x menos 4. Isso é equivalente a fazer 3y menos 3, que é a parte original aqui, ó, mais 4 menos 3y, ok? E no segundo membro, o 2x menos 4, então também eu vou somar 4 e subtrair 3y, perfeito? O que é que eu fiz aqui então? Somei 4 e subtraí 3y em ambos os membros da igualdade. Vou encontrar 1 igual a 2x menos 3y. Aqui está a explicação, né, do que a gente fez, perfeito? Está aí. Somamos 4 e subtraímos 3y em ambos os membros da equação. Finalmente, aplicando a propriedade reflexiva da igualdade, temos 2x menos 3y igual a 1. A gente já explicou essa propriedade em outro vídeo, não é isso? É a propriedade reflexiva da igualdade, né? Lembra? Lá eu até citei, né, que se Pedro é igual a Paulo, então Paulo é igual a Pedro. Essa é a equação procurada. OK 1.1.2, cálculo das coordenadas dos pontos de interseção da reta com os eixos OX e OY. No eixo OX, a coordenada y de um ponto é 0. Substituindo y por 0 na equação encontrada, 2x menos 3y igual a 1, encontraremos o valor de x. Ficará assim, 2x menos 3 vezes y, que é 0, igual a 1. 2x menos 0 igual a 1. Portanto, 2x igual a 1. Agora, dividindo ambos os membros da igualdade pelo coeficiente de x, que é 2, então vai ficar 2x dividido por 2, isso é x, e do outro lado, 1 dividido por 2, que é meio. Portanto, aqui está x igual a meio. Então, encontramos um ponto onde y é 0, x é meio. Está aqui, ó, x meio, y igual a 0. No eixo y, a coordenada x de um ponto é 0. Substituindo x por 0 na equação, 2x menos 3y igual a 1, encontraremos o valor de y. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 0, né, que é o valor de x, menos 3y igual a 1. Portanto, 0 menos 3y igual a 1, menos 3y igual a 1. Agora dividimos ambos os membros dessa igualdade por menos 3, que é o coeficiente de y aqui, ó, tá? Menos 3 dividido por menos 3 é igual a mais 1 vezes y, é y. E aqui vai ficar 1 dividido por menos 3, isso é igual a menos 1/3. Determinamos então o ponto x igual a 0, y igual a menos 1/3. Portanto, a equação da reta que passa pelos pontos A e B é 2x menos 3y igual a 1, e os pontos de interseção da reta 2x menos 3y igual a 1 com os eixos OX e OY são, respectivamente, esses pontos aqui. Pontos de coordenadas x igual a meio, y igual a 0, e o outro x igual a 0 e y igual a menos 1/3.
Vamos dar uma olhada ali então no gráfico, novamente. Está aqui, ó, essas interseções, né? Aqui onde a reta corta o eixo OX, o y é igual a zero, né? Você faz y igual a zero na equação, acha esse valor de x aqui, ok? E aqui onde a reta corta o eixo OY, o x é igual a zero. Então você faz x igual a zero na equação, você vai achar o valor de y, que é a ordenada desse ponto, né? Como vimos ali, aqui nós temos x igual a meio, y igual a zero. Aqui o x é igual a zero e o y é igual a menos 1/3. Os pontos, né, são os pontos procurados e a reta nós já havíamos traçado anteriormente, né, pelos pontos A e B. Ok? Muito bem, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.